Olá, pessoal, bem-vindos ao canal, bem-vindos aqui a mais um vídeo da série Analisando. A gente está sempre pegando alguns assuntos, né, abrindo um pouquinho os espaços para a gente ser um pouquinho mais consciente, né? Eu falei acho que não no vídeo anterior, né? No anterior da semana, da outra semana, semana retrasada, eu falei um pouquinho sobre o sentimento da alegria, né? Como a gente poderia convidar a alegria para vir para a nossa vida. E a ideia, né? Como é que eu vou convidar alguma coisa para vir para a minha vida? Sentindo, procurando sentir, procurando razões para me sentir alegre. E eu posso, então, né, entrar aí na frequência e atrair, né, situações também que vão provocar mais alegria na minha vida. E aí o ciclo se fecha e eu começo a entrar já naquela repetição, né? Ou seja, eu começo, mudo a minha frequência, mudo a minha vibração para aquilo que eu desejo, começo a atrair situações que combinem com aquela minha nova vibração, e eu passo então a criar, a recriar, porque a realidade se manifesta e eu já posso observar e recriar, mais ou menos como a gente já faz hoje, só que muitas vezes a gente está fazendo no sentido daquilo que a gente não gosta. Na semana passada foi um passeio aí, né, de sairmos um pouquinho, né, dentro da escala emocional, sairmos um pouquinho do espaço dos negativos e tendermos mais aos espaços dos positivos, os pensamentos, né, dos mais resistentes aos menos resistentes, dos mais pesados aos menos pesados. E é o caminho da alegria, né, é a mesma coisa. Na verdade, as duas histórias aí, né, os dois vídeos se complementam, porque eu fazendo este caminho, né, rumo a um pensamento que provoque uma emoção mais leve, eu estou no caminho de estar buscando essa frequência melhorada que vai se manifestar na minha realidade. É a lei, adoro quando os Abraham falam assim, né? É a lei, se eu sustento uma vibração, então a realidade correspondente vai se manifestar, não tem como. E aí eu tinha separado para hoje falar um pouquinho sobre amor próprio, autoestima, né, autorrespeito, essa questão, né, de muitas vezes a gente se machuca um pouquinho. Quando eu, né, comecei aqui a pensar, né, o que eu ia falar, por onde eu ia começar, quer dizer, qual é o fio da meada aqui para eu começar, por isso que eu me lembrei, né, do vídeo anterior, né, que eu falei de como a gente buscar um pouquinho mais de alegria, e juntando com um papo muito gostoso que a gente teve hoje de manhã no nosso clube da leitura, a gente acabou falando exatamente sobre isso, né? Sobre um pouco, né, da autoestima. Na verdade, a gente chegamos no elogio, né? No autoelogio. Eu me elogiar ou eu me criticar. Então, partindo do mesmo princípio, eu acabei juntando as pontas. Partindo do mesmo princípio, a gente escuta tanto Abraham e tantos outros mestres, né, falam e a gente lê também muita coisa a respeito. Se eu quero ter uma realidade manifestada, né, eu preciso então buscar aquela emoção, buscar aquela vibração, ou seja, buscar o pensamento que provoque aquela emoção, para que então eu tenha aquela realidade manifestada. E quando se trata do amor próprio? E quando se trata da autoestima? Será que não é a mesma coisa, né? Quando, por exemplo, até foi uma coisa que eu falei, inclusive, no encontro hoje do Clube da Leitura. Quando alguém fala, né, alguma coisa para mim que me machuca, né, algum julgamento, uma crítica, alguma coisa, que aquilo vem e machuca, me fere. Por que que fere? Por que que aquilo me toca? Por que que aquilo me machuca, né? Porque eu tenho algo em mim, né, que atraiu, primeiro, já começa por aí, né, que atraiu aquilo, mas eu tenho algo em mim que está na mesma frequência, está na mesma frequência. Então, se eu tenho um julgamento a meu respeito, né, depreciativo ou não, enfim, mas a gente está falando aqui das coisas que nos machucam. Se eu tenho a meu respeito pensamentos, julgamentos, opiniões, né, depreciativas, eu aprendi, ok, eu peguei por aí, tá tudo bem, mas está instalado, está em mim, né? Eu deixo isso acontecer dentro de mim, dentro do meu campo mental, e a gente às vezes não tem noção de que a gente está fazendo isso. A gente só percebe quando, então, alguém de fora fala alguma coisa e aquilo toca, machuca, né? Por que machucou? Porque está ativo em mim, né? Então, eu já estou fazendo aquilo comigo em frequência, não necessariamente as mesmas palavras que a pessoa falou para mim,
mas a frequência, o padrão de vibração, né? Que chegou ali, aquilo me machucou, porque aquilo já está ali instalado em mim e está, de uma certa forma, ativo, porque senão não teria frequenciado, não teria se igualado, e eu não teria sentido com tanta intensidade. Então, se eu sinto, né, dessa forma, né, que machuca, algo que vem de fora, como é que funciona com os elogios, né? Por exemplo, se alguém me faz um elogio, como é que eu recebo esse elogio? Eu falo, ah, não, 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 são seus olhos, né? Até como a gente falou hoje lá no Clube da Leitura. A gente recebe isso, a gente deixa entrar esse elogio, porque se eu não tiver isso ativo em mim, eu não vou deixar entrar, né? Da mesma forma que se eu não tiver ativa uma vibração de prosperidade, eu não vou deixar a prosperidade entrar. Se eu não estiver ativo, se eu não estiver ativo, né, ativa dentro do meu campo mental, né, do meu mundo mental, se eu não estiver ativa a vibração de saúde, ela não vai se manifestar no meu corpo, né? Então, como é que é essa questão do elogio? Se alguém ali fora vem e faz um elogio, como é que a gente recebe? Como é que você recebe um elogio? Você recebe e aquilo faz o seu coração ficar quentinho? Se está acontecendo isso, beleza. Significa que você já tem aí uma autoestima, um auto-amor, a forma como você olha para você, é uma forma apreciativa. Agora, se chega alguma coisa de fora e aquilo não ressoa com você, significa que você não tem aquilo ativado, né? Significa que o que você tem ativado ali é muito mais críticas e depreciações do que elogios e apreciações. Então, como é que a gente pode inverter esse movimento todo, né? Ou seja, como é que eu posso inverter? Como é que eu posso me sentir confortável quando eu recebo um elogio? E como eu posso, tipo assim, oi, nem prestar muita atenção se alguém faz aí alguma crítica, algum julgamento, porque se eu não tenho aquilo em mim, aquilo não vai me incomodar, se for um julgamento. E se eu tenho ativo em mim, né, um grau de apreciação um pouco mais elevado, quando alguém vier, né, com um agradecimento, né, com um elogio, né, aquela fala gostosa que muitas vezes as pessoas vêm para nós, porque a pessoa muitas vezes é grata pelo que a gente está fazendo, e a gente não recebe a gratidão da pessoa, a gente não recebe o elogio, porque eu não tenho, porque eu, né, por que eu não recebo? Porque eu não tenho aquilo em mim. Então, é o momento de eu começar a criar em mim, né, este auto-amor, esta autoestima. É o momento de começar a prestar atenção na minha fala interna, né? Eu tenho uma amiga que fala assim, o que você pensa sobre você quando você está pensando sobre você? Né? E para mim essa fala é perfeita. Quer dizer, o que eu penso sobre mim quando eu estou pensando sobre mim? A gente sabe muito mais sobre a gente, né? Tudo que a gente sabe, né, sobre a gente é o que a gente ouve dos outros, né? A vida inteira eu ouvi as pessoas falando a meu respeito e eu fui comprando essas opiniões na infância, né? Ali dos meus círculos familiares e sociais desde a infância, o que as pessoas falavam sobre mim? Sobre o meu comportamento, sobre o meu corpo, sobre a minha inteligência, né? O que as pessoas falavam sobre mim. E eu fui juntando tudo isso lá dentro. Então, hoje, praticamente tudo que eu falo para mim mesmo é o que eu ouvi de fora, são os pontos de vista dos outros a meu respeito. E o ponto de vista do outro tem a ver com o ponto de vista do outro, tem a ver com ele mesmo, né? E não comigo. Então, é um bom momento da gente começar a olhar para si, nem precisa ficar procurando, né? Puxa, o que que eu penso sobre mim? Nem sei o que que eu penso sobre mim. Não tem problema não, porque a gente sobrecria uma crença. A gente não precisa ir lá e modificar a crença, a gente sobrecria, né? Então, o que eu posso fazer por mim hoje? O que eu posso começar a pensar a meu respeito hoje? Como eu posso começar a elevar o padrão de pensamentos que eu tenho sobre mim?
porque conforme eu vou fazendo isso, dia a dia, um pouquinho por dia, conforme eu vou fazendo isso, eu vou mudando a minha frequência. E aí o que eu vou começar a receber de fora, com certeza, menos críticas, menos julgamentos e mais elogios e mais gratidão, porque eu vou receber aquilo que eu estou sustentando como vibração. Então, é aquela máxima que a gente já ouviu por aí, né? Quanto mais eu me amar, mas o mundo vai me amar também. Então é isso. O recadinho de hoje é para a gente começar a falar um pouquinho sobre autoestima, sobre auto-amor, porque é um assunto que dá para desenvolver bastante, e eu quero trazer mais vezes, né, com outros olhares, né, com outras questões, mas é o primeiro passo, a gente começar a criar, né, no nosso campo mental, aquele espaço de amor, né, como eu estou falando, né, nas nossas afirmações, né, para o mês de janeiro, eu quero aprender a me amar, né? Então, é um bom caminho, é o primeiro passo. E a gente só precisa dar o primeiro passo, porque o segundo passo, no primeiro passo, o caminho se abre para o segundo e para o terceiro e para todos os outros. Então, fica uma boa dica para a gente. Eu quero aprender a me amar, eu estou disposto a aprender a me amar, estou disposto a começar, né, com pensamentos, né, com um espaço de mais amor e mais leveza sobre mim mesma. Certo, gente? Então é isso, recadinho da semana. A gente se encontra no próximo e também por aí, né, nas lives. Tem bastante atividade aqui do canal. Começamos lá na segunda-feira a leitura do livro de Ouro de Saint-Germain. Vamos continuar aí por todo o livro. Vão ser encontros bem divertidos. Então é isso, gente. A gente se encontra no próximo. Tchau, tchau.